Meus queridos irmãos e irmãs, ontem, ao pôr do sol, sentei-me sobre uma pedra, debaixo de um cipreste à beira-mar. Fiquei ali por um longo tempo, incapaz de me levantar, pois o que me foi revelado naquela noite, depois da Páscoa, queimava meu coração como uma vela que consome a cera. Por 3 dias, guardei silêncio. Por 3 dias, orei, perguntando ao Senhor se eu poderia falar. E no 3º dia, quando os sinos do nosso mosteiro tocaram para a aurora, ouvi no mais profundo do meu coração uma palavra suave. Diga, diga às pessoas, e eu lhes direi tudo, nada esconderei, pois nossa terra está agora em um limiar tal que cada palavra profética é como um gole de água para quem atravessa o deserto. Eu vi nossa amada terra de cima, não como um mapa, mas viva, quente, respirando, e sobre ela, meus queridos, erguia-se um pilar de luz, de uma ponta à outra. E uma voz me disse: ainda um pouco, apenas mais um pouco de paciência, e os sinos cantarão para o mundo inteiro. Mas antes que eu fale desta vitória, e ela virá, eu a vi com meus olhos espirituais. Preciso falar sobre o que acontecerá antes, pois se eu não disser, não cumprirei a vontade daquele que me revelou. Ouçam com atenção. Há no leste da nossa terra uma cidade que agora geme, Carcóvia. E eu vi sobre ela à noite uma grande mão estendida do céu, e essa mão segurava sobre a cidade como um manto branco, como da proteção da Mãe de Deus. E embora atacassem, não conseguiram derrubar. Carcóvia permanece, meus amados. Gravem esta palavra do homem de fé. Haverá ainda uma noite muito difícil, quando parecerá que tudo está perdido. Mas exatamente naquela noite, sobre a laura de Sviatorysk, sobre as montanhas de Giz, brilhará uma luz que as pessoas não veem desde os tempos da Grande Guerra. E quem vir essa luz nunca mais terá medo. Agora falarei sobre o Dnieper, sobre o nosso próprio rio. Foi-me revelado que o Dnieper não é apenas água, é a espinha dorsal espiritual da nossa nação. E quem segura o Dnieper segura toda a terra. Vi como do lado direito para o esquerdo se estendiam fios dourados, como pontes angelicais. E por essas pontes passavam pessoas, nossos guerreiros, nossos homens de fé, nossas mães com seus filhos, passavam sem medo. E eu soube que quando essas pontes se tornassem visíveis até mesmo para o olho comum, então o tempo estaria próximo. Alguém dirá: isso não pode ser, homem de fé, tão rápido assim. E eu lhes digo: vi com meus próprios olhos, não li em livros, nem ouvi de pessoas. Foi-me mostrado, e foi mostrado assim: quando os castanheiros em Kiev florescerem pela 2ª vez, quando os campos de centeio em Poltava começarem a encher-se de espigas pesadas, quando os grãos voarem para o sul, então acontecerá o primeiro grande ponto de virada. Não o fim ainda, mas uma virada. A espinha dorsal inimiga estalará, e a vitória final virá quando a neve que há muito esperavam cair sobre a terra, e quando, debaixo dela, a semeadura de inverno sobreviver a mais um inverno. A primavera, depois daquele inverno, será a primavera da nossa terra para o mundo inteiro. E sabem, quando vi isso em oração, chorei, pois sou um homem velho. Vi muitas coisas, mas há muito tempo não sentia tal alegria. Chorei e disse: Senhor, permita-me viver para ver. Permita-me ouvir aquele sino. Agora sobre Kiev, a mãe das nossas cidades. Há um lugar lá que poucos conhecem. Bem, eu lhes direi. Nas colinas de Perhersk, profundamente sob as igrejas, nas catacumbas onde jazem as relíquias dos reverendos, lá se trava a maior batalha espiritual. Não se vê com os olhos, mas nossos reverendos Antônio, Teodósio, Agapto, Ilia, Muromets, eles não dormem, eles oram. E todas as noites eu via como da laura se elevava ao céu um pilar, como fumaça de incenso, mas que alcançava as estrelas, e anjos permanecem sobre Kiev, como guerreiros com capacetes dourados. Kiev não cairá, isso está decidido, mas há um perigo sobre o qual se calam.
Ouçam, não falo de armas, nem de mísseis, mas do que o inimigo tentará semear nas almas entre nosso povo, entre o oeste e o leste, entre a cidade e o campo, entre aqueles que partiram e aqueles que ficaram. É aqui, meus amados, que está a principal batalha. E quem resistir nesta batalha já é um vencedor. Não briguem com aqueles que retornarem do exterior. Não os repreendam, abracem e ofereçam um bom prato de comida. Um boste. Digo isso não como um sermão, mas como conselho de um homem de fé que viu o que acontecerá se isso não for feito. Falarei sobre Odessa. Ah, minha querida Odessa, nossa pérola. Odessa me apareceu na forma de uma mulher em um vestido branco, de pé com água até os joelhos no Mar Negro, segurando uma imagem sagrada nas mãos, e as ondas não a alcançavam. Odessa será preservada pela Mãe de Deus. E eu vi sobre ela seu amplo manto, como uma vela, sobre toda a Avenida Potemkin. Apenas que os moradores de Odessa não se esqueçam de suas casas de oração, que vão à Catedral da Dormição, que acendam velas. Um incenso aceso com fé vale mais que 10 mísseis inimigos. E vocês me perguntarão, homem de fé, e Nikolaev e Kherson, o que acontecerá com eles? Ouçam com atenção. Nikolaev é a cidade de São Nicolau, e o próprio santo a defende. Vi como sobre o Inhu e o Bug do Sul voavam pássaros brancos, centenas de milhares. E quando perguntei, o que é isso, Senhor? Ouvi. São as orações das avós de Nikolaev. Elas salvaram a cidade. Vocês não imaginam que heróis espirituais são nossas simples avós de lenço na cabeça. Elas, junto ao fogão, dizem, Pai Nosso, e com essa palavra, um drone inimigo cai sobre o campo. Isso é verdade. Foi-me revelado, e Kherson voltará por completo, e aquela margem que agora está na escuridão se iluminará. Vi pessoas atravessando o Dnieper, e algumas delas seguravam nos braços crianças nascidas já em tempos de guerra. E essas crianças serão as primeiras a ver a igreja restaurada na parte do porto. Lembrem-se das minhas palavras. Kherson florescerá como nunca floresceu. Por ela passará uma grande rota comercial. E os vinhedos do sul produzirão um vinho do qual se falará na Europa. Poucos sabem, mas lhes direi. Sobre a Crimeia, tive uma noite especial. Orei diante da imagem sagrada da Mãe de Deus, a ajuda rápida, e eis o que se revelou. Vi o Shatir Dag, nossa montanha da Crimeia, e sobre ela havia uma espécie de nuvem de fogo, e da nuvem saíam figuras. Não se assustem, amados. Eram nossos mártires, aqueles que sofreram dos ateus por todos esses anos. Eles iam para o mar, e o mar recuava diante deles. E naquele lugar onde antes havia um templo, e depois um vazio, novamente crescia um templo. Rápido, como que surgindo da terra, a Crimeia retornará. Através de quais eventos? Nem tudo me é permitido dizer, mas direi brevemente. Haverá uma noite em que em Perekop os galos cantarão à 1 da manhã, não ao amanhecer, como sempre. E aqueles que ouvirem esses galos saberão, este já é um sinal, é isso. Vocês pensam, para que eu, uma avó, saberia isso sobre a Crimeia, se não chegarei lá? E aqui está o porquê. Para que saibam, sua oração alcança, sua vela, sua Ave Maria, recitada antes de dormir em Jitomir ou em Rivne, ela voa para a Crimeia, para Sebastopol, para Yalta, e lá seu neto, que você nem conhece, um jovem soldado, de repente sentirá um calor no peito e não terá medo. Você o salvou com sua oração junto ao fogão. E agora falarei sobre o nosso oeste, sobre Galícia, Volínia, Transcarpatia. Pois alguns pensam, bem, lá é mais calmo, por que falar sobre eles? Não, meus amados, foi-me mostrado que é o oeste que se tornará o coração espiritual da restauração. De Pocaé virá uma nova onda, vi a Laura de Pochaev em um brilho como nunca havia visto, nem mesmo no dia da dormição da Mãe de Deus. E desse brilho saíam monges jovens, muitos deles, centenas. Eles iam por toda a terra, reconstruindo as igrejas que foram destruídas, restaurando mosteiros que há muito não existiam. Nossos Cárpatos,
o Roverla. Sobre eles também haverá um sinal. Uma mulher em uma vila perto de Kozov terá um sonho. São Nicolau virá até ela e dirá: prepare a casa, eles logo retornarão. E essa mulher contará aos vizinhos, e os vizinhos adiante. E no terceiro dia após o sonho, seus filhos realmente começarão a retornar da Polônia. E aqui, meus queridos, devo falar com o mais profundo carinho sobre seus filhos e netos que estão no exterior. Eu os vi todos em Varsóvia, em Praga, em Berlim, em Hamburgo, em Lisboa, em Londres. Vi como eles se sentavam à noite e olhavam para o telefone para ver se tudo estava bem em casa e choravam baixinho para que seus vizinhos estrangeiros não ouvissem. Digo-lhes, eles retornarão quase todos. Haverá alguns que ficarão, não os repreendam. Cada um tem seu próprio caminho, mas a maioria retornará. E eu vi uma plataforma de estação, fosse Lviv ou Kiev, e uma multidão de pessoas e mulheres com flores e uma menininha segurando um cartaz com a palavra papai. E esse pai desce do trem e eles se abraçam de tal forma que os anjos choram. Ouço sua pergunta, homem de fé. E quando será isso? Quando abraçarei meu Andrico, Sashku, Oksanoshka. Ouçam com atenção, não imediatamente após a vitória. A vitória virá, e o retorno será em ondas. A primeira onda já no verão, após a vitória. A segunda, quando as escolas começarem a funcionar normalmente. A terceira, quando os primeiros novos bairros forem reconstruídos. Não todos de uma vez, mas todos que têm um coração da nossa terra retornarão, e muitos trarão consigo um cônjuge estrangeiro. E seus filhos falarão a nossa língua com sotaque. E isso também será a nossa vitória. Agora, sobre a própria vitória. Sobre esse dia, hesitei muito em dizer o que direi agora, pois é o mais precioso que me foi revelado. Mas direi, esse dia não será como vocês imaginam. Não haverá um único anúncio na televisão, após o qual todos correrão para as ruas. Será diferente. Será assim. Primeiro, circulará um boato, suavemente, de vila em vila, de casa em casa. As pessoas começarão a sussurrar, pois ainda não acreditarão. Então os sinos tocarão. Primeiro em um lugar, depois em outro, depois em todos os lugares de uma vez. Vi o primeiro grande sino tocar na Laura de Pechersk, depois Pochaev responderá, depois Santa Sofia de Kiev, depois o mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, e essa onda de sinos percorrerá toda a terra, de Uzhhorod a Luhansk. E onde ela passar, as pessoas cairão de joelhos bem na rua. E eis o que lhes digo, minhas crianças. Naquele dia uma cruz será visível no céu, não para todos, mas para muitos. Quem tiver um coração puro verá. Alguém verá apenas luz, alguém verá uma pomba. Mas a cruz será vista por pessoas simples, avós nas aldeias, crianças pequenas, e essa cruz permanecerá sobre Kiev por 1 ou 2 horas, e então se dissolverá, mas permanecerá nos corações para sempre. Ouço alguém dizer, mas isso já é um conto de fadas, homem de fé. E eu lhes responderei, acaso a ressurreição não parecia um conto de fadas para aquelas mulheres miróforas quando iam ao túmulo? E a ressurreição aconteceu. E nossa vitória também é uma pequena ressurreição para todo um povo, porque passamos pela crucificação. Fomos postos no sepulcro, mas a pedra foi removida. Acreditem em mim, velho. Agora falarei sobre o que a maioria não fala sobre nossos guerreiros. Eu os vi em oração, e não apenas em um panorama geral, mas em imagens concretas e individuais. Vi um jovem de uns 25 anos em uma trincheira em Donetsk, com uma pequena imagem de São Nicolau, o milagreiro, que sua mãe costurou no forro de sua jaqueta. E esse jovem não sabe que sobre ele está um anjo com uma espada de fogo. Mas eu vi, e esse jovem sobreviverá à guerra, e retornará à sua mãe, e um dia contará aos netos como orava na trincheira. Vi nossos caídos. Não me estenderei, pois o coração se parte, mas direi, todos eles já estão onde é bom. Todos,
E muitos deles, digo-lhes, já se tornam intercessores de nossas cidades. Sabem como Bores e Glebe uma vez intercederam por Rus. Assim nossos meninos e meninas agora intercedem. Ainda não entendemos isso, mas em 100 anos as pessoas orarão a eles como a santos. E a igreja os canonizará. Não todos, claro, mas aqueles que manifestaram o martírio de forma particularmente brilhante. Eu vi esse ato de canonização. Será um grande concílio, e nele haverá um velho patriarca que chorará diante das imagens. Sobre os aliados, falarei brevemente, pois não há muito a dizer aqui. A ajuda virá parcialmente de onde se esperava, parcialmente de onde não se esperava. Haverá países que chamarão de irmãos, mas não o eram. Haverá povos distantes, coreanos, japoneses, até um país africano, que ajudarão mais do que alguns vizinhos. Mas a ajuda mais importante não virá das pessoas. Foi-me revelado. O próprio arcanjo Miguel se levantou pela nossa terra. E quando um arcanjo se levanta, as forças humanas já são secundárias. Ouçam agora sobre o cotidiano, sobre como viverão depois, pois sei que isso é o que mais lhes interessa. E não se envergonhem disso. Pernas velhas anseiam por descanso, a aposentadoria quer pão, o jardim quer silêncio. As aposentadorias serão tais que vocês, a princípio, não acreditarão. Não imediatamente, uns 2 anos após a vitória, mas serão. Vi uma avó em Cherkasy que foi aos Correios e pensou que haviam se enganado. Tanto dinheiro havia chegado. E ninguém se enganou. E essa avó comprou uma bicicleta para o neto que ele pedia. E ainda sobrou para remédios e para um casaco quente. Remédios, uma alegria à parte. Aqueles remédios pelos quais vocês agora viajam para o distrito e esperam na fila serão gratuitos em cada ambulatório, tanto para o coração quanto para a pressão e para o diabetes. Eu vi isso. Contas de consumo? Serei honesto, pois não quero mentir. Os primeiros 2 anos ainda serão difíceis. Gás, eletricidade não ficarão mais baratos imediatamente, mas depois, quando novas usinas forem lançadas e tudo for restaurado, vocês pagarão menos pelo aquecimento do que pagavam antes da guerra, e não haverá esses horrores de interrupções. Netos sentarão à noite com luz e farão as lições tranquilamente. Seu jardim, uma história à parte. Vi jardins floridos como há muito não se via. Nossa terra, descansada pelo sofrimento, dará colheitas que as pessoas se maravilharão. Cerejas, maçãs, cerejas doces cairão dos galhos, girassóis ficarão mais altos do que eram, e o mel será mel, pois as abelhas retornarão. Ah, como vi aquelas abelhas voando nas aldeias de Poltava, Sumy, Chernihiv e nas colmeias já novos jovens proprietários. Retornaram dos trabalhos, apiários estarão por toda parte. Seu micro, ônibus para a sede do distrito, ele não existirá. Haverá um ônibus normal, novo, quente, com boa suspensão. A estrada será tal que não treme. E no distrito haverá um novo hospital, pequeno, mas com tudo. Os correios funcionarão de uma nova maneira. Uma carta da Polônia vocês receberão em 3 dias, não em 3 semanas, e os netos poderão ligar para vocês por vídeo sem interrupções com a vila, porque a internet estará em cada casa. Eu sei, vocês dirão, mas para que precisamos dessas sabedorias? E para quê? Para ver o rosto do neto todos os dias. Isso é alegria. Seu mercado rural reviverá, não aquele grande, onde há máfia, mas o seu próprio. Perto da igreja aos sábados, as pessoas trarão queijo, creme de leite, ovos, mel, maçãs secas. Os preços serão humanos, o dinheiro será humano. E a nossa moeda, meus amados, ficará forte. Não imediatamente, mas ficará. Eu a vi no mapa das moedas mundiais, sólida, confiável. Não estou brincando. Agora direi algo inesperado, algo que ninguém espera. Haverá descoberta de algumas relíquias em Chernihiv.
onde as pessoas nem sabiam, sob uma igreja antiga, que pensavam em reformar, mas que quase caiu. Encontrarão as relíquias incorruptas de um santo monge que há muito foi esquecido. E dessas relíquias virão curas. Especificamente, mulheres com câncer receberão alívio. Cegos verão, não todos, mas alguns. Será um sinal tal que sobre ele escreverão nos jornais gregos. E de Atos, monges viajarão para se prostrar. Direi mais uma coisa. Será encontrada uma imagem sagrada da Mãe de Deus, que se considerava perdida desde os tempos bolcheviques. A encontrarão em uma casa simples, no porão, embrulhada em uma toalha. Uma avó se lembrará de que sua mãe lhe entregou e disse: guarda, um dia será útil, e essa imagem sagrada se tornará milagrosa para toda a nossa terra. Não direi a cidade para não tentar as pessoas a irem procurar antes da hora, mas saibam, acontecerá. E agora sobre o despertar espiritual. Sabem o que mais me impressionou naquela visão? A juventude, rapazes e moças de 20 a 30 anos, que antes nem entravam em uma casa de oração, irão em massa, não por moda, não por coação, mas porque experimentaram a morte de perto. E quem experimentou a morte, busca a vida eterna. As igrejas estarão cheias não de avós velhas, mas de jovens famílias com crianças. E as crianças cantarão nos corais com vozes claras e puras. Será um renascimento que nossa terra não conhece desde os tempos de Vladimir o Batista. Muitas igrejas destruídas serão reconstruídas e novas ainda mais belas serão construídas. Em Mariupol, no lugar onde estava a catedral destruída, surgirá uma nova branca como um cisne. Em Bakhmut, por mais que reste, as pessoas retornarão e construirão primeiro uma capela e depois uma igreja. Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhine, tudo será reconstruído. E Irpin e Bucha, milhões de pessoas de todo o mundo irão para lá para honrar a memória, e haverá um museu e uma igreja, e um parque, e um jardim de infância, onde novas crianças brincarão, e o riso delas será a cura para aquela terra. A Laura de Kiev Pechersky será única e ortodoxa, como os reverendos alegaram. Todas as disputas em torno dela cessarão. Isso eu lhes prometo com a palavra que me foi revelada. A Laura brilhará, e peregrinos virão da Grécia, da Bulgária, da Sérvia, da Geórgia, da Romênia. Pois a Laura não é apenas uma igreja, é o coração do mundo ortodoxo, que por muito tempo bateu suavemente e agora baterá alto. Meus amados, ouçam o último, pois já estou cansado de falar. Mas devo. Há uma coisa que vocês devem fazer agora. Não em algum momento, mas a partir desta noite, uma coisa simples. Não precisam de 1000 prostrações, nem de jejuns rigorosos, nem de viagens a montanhas sagradas. Precisam de 3 coisas. Primeiro, todas as noites antes de dormir, em silêncio, para que ninguém ouça, recitem Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco 3 vezes, apenas 3 vezes, se esquecerem as palavras. Comprem na igreja um livrinho pequeno, custa centavos. Esta oração é como um escudo. Cada vez que a proferem sobre sua casa, aparece como uma cúpula invisível e nada voará para lá. Segundo, lembrem-se em oração do nome de um guerreiro. Se tiverem o seu, do seu, se não tiverem o seu, apenas digam: Senhor, tenha misericórdia de André, ou de Sérgio, ou de Alexandre. Apenas um nome. Esse guerreiro que vocês não conhecem naquela noite não morrerá. Sei disso com certeza. Foi-me revelado que nenhuma oração de uma avó por um guerreiro desconhecido passa despercebida diante do trono de Deus. Terceiro, não briguem com a vizinha por causa da cerca, nem com o marido por causa da televisão, nem com o filho porque raramente liga. Agora não é hora, agora é tempo de manter a família unida e o lar aquecido. Pois o calor da família é o que o inimigo quer roubar de nós, e se não o entregarmos, ele perderá mais rápido. E para finalizar, minhas crianças, direi-lhes o que guardará seu coração até o dia da vitória. Imaginem, início de verão, manhã, orvalho na grama,
vocês saem para o quintal com uma xícara de chá e de repente ouvem, lá longe, a uns 5 quilômetros, na aldeia vizinha, um sino incomum que ressoa no peito. E vocês entendem, é isso. E sentam no banco e não conseguem se levantar. E as lágrimas escorrem, e o cachorro se aproxima e deita a cabeça no seu colo. E a vizinha, do outro lado da cerca, olha, também chora. E vocês não dizem nada uma à outra. Bem, porque não é preciso, porque ambas sabem. Eu vi essa manhã, vi esse banco, vi esse cachorro, vi esse orvalho, e lembrem-se da minha palavra. Essa manhã não será em um futuro distante, que já não se viverá para ver, mas uma que vocês ainda encontrarão vivas em seu quintal com a mesma xícara, e a nossa terra cantará a vitória para o mundo inteiro. Não alto, não dos palanques, mas assim do quintal do banco, do sino na aldeia vizinha, do abraço do neto que desceu do trem, das mãos da mãe que assa o primeiro pão pacífico do próximo ano. Assim será a nossa vitória. Silenciosa no início e eterna depois. Abençoa todos vocês, os que ouviram e os que ainda ouvirão. Abençoa suas casas, seus jardins, seus bancos, seus gatos e cachorros, seus netos na Polônia e na República Tcheca, seus filhos na frente e na retaguarda, suas filhas nos hospitais e nas escolas. Abençoa sua terra negra, fértil, santa, abençoa seu céu azul profundo com as cegonhas. Abençoa sua água do rio de Dníper, pura, e lembrem-se da minha última palavra. Repassem para a vizinha do outro lado da cerca. O homem de fé do Monte Athos disse: quando ouvirem o sino na hora devida, não se assustem, não é infortúnio, é a alegria que chegou. E então levantem-se e façam o sinal da cruz 3 vezes e agradeçam a Deus, pois vocês esperaram. Eu esperarei também, de onde observo, ou aqui nesta pedra sob o cipreste, mas esperarei, e vocês esperarão. Amém. Mas esperem, minhas crianças, esperem. Eu já ia me calar, já disse amém. E minha mão baixou do sinal da cruz. Mas meu coração não me permite levantar desta pedra, pois meu Senhor me mostrou mais uma coisa. E se eu não lhes transmitir isso, o pecado estará sobre mim. E sou um homem velho, não consigo mais carregar esse pecado. Não o levantarei. Ouçam com atenção. Há uma cidade sobre a qual eu me calei até agora. Mariupol. Agora que pronunciei esse nome, minha garganta se apertou. Saibam, crianças, quantas lágrimas foram derramadas por essa cidade. Quantas mães todas as noites sussurram seu nome para si mesmas, como uma oração. Quantas crianças cresceram na Polônia e na Alemanha com uma fotografia na mão. Aqui está a nossa casa na Primorskaya. Aqui brincávamos. Aqui a mãe pendurava a roupa. E muitos já desistiram, pensando no fundo: não verei mais minha casa. Mas eu lhes digo, vocês verão com seus próprios olhos, e não em ruínas, mas reconstruída, branca, limpa, com novas tilhas nas ruas. Foi-me revelada tal imagem sobre o mar de Azov, sobre a própria Mariupol. Em uma manhã de outono, quando a neblina ainda pairava sobre a água, aparece uma luz. Não o sol ainda não nasceu, mas uma luz suave, perolada, gentil, como se o próprio Senhor respirasse sobre a água. E dessa luz sai a Puríssima. Ela caminha sobre a água, como sobre um campo. Onde seu pé pisa, as algas florescem. Os peixes retornam à costa, as conchas ficam mais brancas, e ela chega à costa e chora sobre as ruínas. E suas lágrimas caem na pedra, e de cada lágrima nasce uma flor. E onde há muitas flores, as pessoas depois construirão um novo templo, e ele será o mais belo de toda a costa de Azov. Isso não é um conto de fadas, meus amados, é um sinal. E acontecerá, lembrem-se da minha palavra. Mariupol renascerá sob o manto da Mãe de Deus, e o primeiro culto será celebrado lá, não dentro de paredes, mas ao ar livre, na costa, onde encontrarão aquela mesma lágrima de pedra. E agora falarei sobre Kherson. Kherson, cidade de melancias e uvas, cidade do vento da estepe, cidade de gente boa. Foi difícil para ela, muito difícil, mas foi-me revelado.
Virá um agosto em que as melancias voltarão a explodir nos campos de Querson e pela primeira vez em muitos anos serão levadas a todos os mercados da nossa terra, a Kiev, a Lviv, a Ternopil. E quando comprarem uma melancia dessas no mercado e a cortarem em casa na cozinha, verão por dentro uma polpa incomum, mas como faíscas, como estrelas, e este será o primeiro sinal. A terra de Querson está viva, ela não morreu, apenas dormia. E também lhes direi que perto de Querson, além do Dnieper, na Splavny, há uma igreja antiga, abandonada, com o telhado desabado. Para lá iam os pescadores rezar antes de sair para a água. Pois bem, a primeira cruz que será erguida após a vitória naquela terra, será erguida exatamente lá. E não será um homem de fé o primeiro a beijar essa cruz, mas um velho pescador, um avô com as mãos congeladas, que esperou por isso por 40 anos. Agora, minhas crianças, sobre o mais sagrado, sobre a Crimeia, sei que muitos já não acreditam, sei que muitos secretamente pensam que pelo menos o que temos seja preservado, mas a Crimeia já é outro mundo. Ouçam-me com atenção, pois direi uma vez: a Crimeia retornará completamente, até a última montanha, até a última baía, até o último jardim tártaro. Isso não foi decidido aqui, foi decidido no céu, e ninguém pode mudar isso. E eis como será. Foi-me revelada uma manhã em Sebastopol, cedo, ainda fria, com neblina sobre a baía. Um guerreiro de nossa terra está na margem, jovem, com os mesmos olhos do seu neto, e olha para o Mar Negro e não diz nada. Apenas está de pé, e atrás dele 100 outros guerreiros, 200.000, e todos em silêncio. E de repente os sinos tocam em Chersonesos, onde outrora o príncipe Vladimir foi batizado. Os primeiros sinos em muitos e muitos anos. E esses sinos são ouvidos até em Alta, até em Feodosia, até Omkersh. E nesse exato momento, um arco-íris aparece sobre o Daipetri, e não há arco-íris sobre a Crimeia no outono. Nunca. Este será um sinal, lembrem-se. E os velhos tártaros sairão de seus pátios e dirão na nossa língua: bem-vindos de volta para casa, pois os tártaros nunca esqueceram quem é seu verdadeiro irmão. E haverá festa em toda a península. E as crianças que nasceram em Melitopol e nunca viram o mar, virão pela primeira vez e gritarão de alegria quando virem a primeira onda. E agora, sobre uma coisa da qual se calam. Poucos sabem. Há na Crimeia, debaixo da terra, em uma antiga caverna, uma imagem sagrada antiga, já preta pelo tempo. Foi escondida pelos monges quando os inimigos vieram. E ela jaz lá há vários séculos. Pois bem, ela será encontrada, não a procurarão, a encontrarão por acaso. Um menino se perderá e entrará nessa caverna, e dessa imagem sagrada fluirá mirra, e essa mirra curará os enfermos, e pessoas de toda a Europa a procurarão, e a Crimeia se tornará não apenas nossa, mas um lugar sagrado para o mundo inteiro. Agora ouçam sobre Donbass. Donbass é uma terra especial, terra negra, pesada, de carvão. Uma terra que viu tanta dor que já nem se lembra o que é paz. Mas foi-me revelado. Sobre Donbass, já agora, enquanto falo com vocês, estão anjos, muitos deles. Eles estão em fileiras, ombro a ombro, e não deixam ninguém do lado negro passar. Vocês não os veem, mas eles existem. Orlivka retornará, Donetsk retornará, Makiivka, Yenakiev, Luhansk, todos retornarão. E sabem o que será o mais estranho? Nas velhas minas, que há muito estão inundadas, quando a água for bombeada para fora, encontrarão algo estranho. Encontrarão lá imagens sagradas antigas que os mineiros, ainda nos tempos soviéticos, levavam para o subterrâneo às escondidas, para rezar antes do turno. São dezenas dessas imagens e nenhuma se estragou com a água. Nenhuma. Isso será uma prova de que nossa terra é santa, que mesmo debaixo da terra tínhamos fé. E eu vi mais um homem, um velho mineiro, com uns 80 anos. Ele uma vez, nos anos 70, escondeu em seu armário, perto do fundo da mina, uma pequena imagem de São Nicolau.
o milagreiro. Pois bem, ele ainda viverá, ele mesmo irá àquela mina, descerá na jaula como um jovem e encontrará a sua imagem e a trará para cima e chorará tanto que todo o Donbass chorará com ele. E mais uma coisa direi, foi-me revelada uma batalha. Não direi exatamente onde, pois ainda não é hora, mas eis o que direi, será em uma área de estepe, perto de um pequeno rio, ao amanhecer. E os nossos serão poucos, e os inimigos muitos, e parecerá que tudo está perdido. E o comandante, um jovem de Cherkasy, cujo nome vocês se lembrarão por toda a vida, ele levantará as mãos para o céu e dirá: Mãe de Deus, agora é a Senhora. E nesse momento virá uma neblina do rio, como nunca houve lá. E nessa neblina o inimigo se perderá, se confundirá, e os nossos passarão como por um corredor e os farão prisioneiros, e isso se tornará um ponto de virada. Depois desse dia, o inimigo não poderá mais atacar, apenas fugir. Essa batalha será chamada de nebulosa, e sobre ela escreverão em livros, e seus bisnetos aprenderão sobre ela na escola. E aquele comandante de Cherkasy se tornará um herói, e ele voltará para casa, sentará no banco em frente à casa, pegará o gato no colo e dirá à mãe: Mãe, nada de especial. Não fui eu, foi a Mãe de Deus. E vocês me perguntarão: Homem de fé, quem nos ajudará? Nossos aliados brigam, fazem as pazes, prometem algo, tiram algo. Ouçam, foi-me mostrado como em um dia a Europa acordará. Verdadeiramente acordará. E isso será depois de um evento terrível. Não direi qual, pois para que assustá-los, mas depois dele todos os povos europeus sentirão que nossa terra é seu escudo, e eles entenderão que se este escudo cair, eles também cairão, e virão a nós não apenas com dinheiro, virão com o coração. Avós polonesas orarão por nós nas igrejas, assim como oram por seus próprios filhos. Os tchecos nos trarão remédios em trens inteiros. Engenheiros alemães virão reconstruir fábricas. Os franceses trarão uvas para plantar em Kherson. E teremos nosso próprio vinho, melhor que o francês. Os italianos trarão mármore para novas igrejas, os gregos, imagens sagradas antigas de seus mosteiros. E de Atos, da minha montanha sagrada, virá um homem de fé, e nos trará uma partícula da cruz vivificante de Cristo, e a colocará em Kiev, na Laura, e ela estará lá até o fim dos tempos. E sobre um aliado inesperado, vocês não acreditarão, da África, sim, da África. Um pequeno país, pobre, sobre o qual ninguém aqui sabe nada, nos enviará ajuda primeiro, de coração puro, do pouco que tem. E essa pequena quantia valerá mais que milhões de outras. E o Senhor notará, e a nossa terra nunca esquecerá. E mais uma coisa estranha acontecerá. Os japoneses virão a nós, ajudarão com tecnologias, e um velho mestre japonês, com uns 80 anos, virá a Mariupol e mostrará aos nossos como cultivar um jardim no lugar das ruínas, pois ele sabe porque seu avô viveu em Hiroshima, e ele virá a nós como um irmão e dirá: sua terra brotará, eu sei. E agora sobre seus sonhos, minhas crianças, ouçam com atenção, pois isso lhes diz respeito diretamente. Na noite de sábado para domingo, em um certo momento, muitos de vocês terão um sonho estranho, diferente para cada um. Mas uma coisa será comum. Sonharão que estão caminhando por uma estrada familiar para sua aldeia natal, para a casa da mãe, para a sua escola de infância, e encontrarão alguém que não viam há muito tempo. Talvez a mãe falecida, talvez o avô, talvez um amigo dos tempos de estudante. E eles não lhes dirão nada. Apenas sorrirão e apontarão para a frente. E vocês acordarão e chorarão. E não saberão por quê. E eu lhes direi por quê. Porque o céu os está preparando. Porque é um sinal de que está próximo. Não amanhã, talvez, mas em breve. E quando acordarem de tal sonho, não se esqueçam de fazer o sinal da cruz e agradecer àqueles que viram, pois eles oram por vocês lá. Direi ainda sobre uma mulher. Ela mora em uma pequena aldeia em Poltava, perto de Sula. Seu nome é Hana, o nome verdadeiro não direi. Ela tem mais de 70 anos.
Ela tem um neto na frente e ela teve um sonho. Nesta primavera, sonhou que a Puríssima veio à sua casa, sentou-se à mesa e pediu chá. E Hana lhe serviu chá em sua xícara comum com uma florzinha, e a Puríssima bebia e olhava pela janela. E disse apenas uma palavra: breve. E partiu. E aquela xícara com a florzinha está agora na esquina da casa de Hana. E essa xícara se tornará uma relíquia, e pessoas virão a ela. Vocês ainda ouvirão falar dessa Hana e de sua xícara. E mais, crianças, lhes direi sobre os novos santos, pois o Senhor nos dará santos do nosso tempo, e serão muitos. Haverá guerreiros entre eles. Haverá homens de fé que não abandonaram suas paróquias sob bombardeio. Haverá médicos que operaram sob fogo. Haverá mães que enterraram seus próprios filhos e não amaldiçoaram a Deus. E haverá um menino, bem pequeno, de uns 9 anos, que durante o bombardeio cobriu sua irmãzinha com o corpo. O nome dele vocês todos saberão, e sua imagem será pintada. E ele será o santo padroeiro das crianças da nossa terra. Agora sobre as casas de oração. A Laura de Swiatohirsk. Vocês a conhecem. Maravilhosa, branca sobre o Seversky Donets. Sua antiga glória lhe será devolvida. E ainda mais, pois pessoas de terras distantes virão a ela. Aqueles russos que ainda guardarem a consciência virão se arrepender. E a Laura os receberá. Pois assim Cristo ordenou: amem seus inimigos, e desse arrependimento nascerá um novo mundo. A Laura de Pochaev brilhará com um ouro nunca antes visto. 1 milhão de pessoas virão para a dormição. 1 milhão, digo, e haverá uma procissão como nunca se viu aqui, e levarão a antiga imagem sagrada de Pokaev, e sobre ela no céu aparecerá um bando de pombas brancas, e todo aquele que vir esse bando será curado de sua doença. Quem tiver problemas nas costas se endireitará. Quem tiver tristeza se alegrará. Quem tiver medo se encorajará. E a Laura de Kiev-Pechersky, nosso centro, nossa principal relíquia. Falarei dela separadamente. A glória retornará a ela. Patriarcas de todas as igrejas ortodoxas do mundo virão para lá. Para lá trarão livros antigos, imagens sagradas antigas, partículas de relíquias de todos os países. E haverá em Kiev, na Laura, o maior concílio de todo o mundo ortodoxo. E neste concílio desenterrarão mais relíquias, sobre as quais ninguém sabia, de um velho monge que viveu nas cavernas antes dos tártaros mongóis. E ele será chamado Siluano de Kiev. Lembrem-se desse nome. E agora, meus amados, sobre o mais doce, sobre o retorno de seus filhos e netos. Sei que muitos de vocês todos os dias saem para a porta e olham para a estrada. Se o ônibus não vem, se seu Sashko, sua Olenka, seu Mikhaili que não sairão dele, e o coração aperta, e todo tipo de pensamentos surgem na cabeça. Ouçam-me. O primeiro trem da Polônia, de Przemysl, chegará à estação de Lviv no início do verão. Estará lotado. Pessoas estarão em pé nos corredores, crianças sentadas nos joelhos, e quando as portas se abrirem, vocês verão uma cena que se lembrarão até a morte. Mães cairão de joelhos diante de seus filhos. Homens que não choravam há 40 anos chorarão, e crianças pequenas que nasceram lá no exterior e nunca viram nossa terra se maravilharão porque todos ao redor choram, e depois de um minuto elas mesmas começarão a chorar de alegria, pois as crianças sentem tudo. E haverá uma cena especial que me foi mostrada. Uma mulher de uns 60 anos, de Vinícia. Ela não saía da porta de seu quintal há 3 anos, pois esperava o neto da República Tcheca. E ele virá para o quintal em um carro velho com placas tchecas. Sairá alto, já barbudo, e a avó abrirá a porta e não conseguirá dar um passo. Ficará parada e olhando, e o neto se aproximará, a abraçará e dirá: avó, sonhei com seu borscht todas as noites. E ela só conseguirá proferir: vou fazer agora, vou fazer tudo agora. E também falarei sobre os netos pequenos.
Aqueles que nasceram na Alemanha, na Polônia, na Irlanda, eles falarão a nossa língua com sotaque, e vocês rirão, não deles, mas de amor, como eles misturarão as palavras de forma fofa, como dirão avós em vez de avó, como dirão eu adoro Bosch em vez de eu amo Bosch, e vocês os ensinarão, e eles os ensinarão palavras alemãs, polonesas, inglesas, e haverá em sua casa uma língua mista, viva, quente, nova. E agora sobre como sua vida diária mudará. Não abstratamente, concretamente, suas aposentadorias, que agora mal chegam ao fim do mês, aumentarão 3 vezes. Isso não é um conto de fadas. Isso acontecerá, pois quando a reconstrução começar, o dinheiro aparecerá no Estado. E também a ajuda da Europa. Não haverá mais escolha entre remédios e pão. Não haverá mais aquela humilhação de ir à farmácia com uma receita e procurar um genérico mais barato. Suas contas de consumo diminuirão, pois teremos nosso próprio gás, nossas próprias usinas, painéis solares em cada telhado. Uma avó em uma aldeia perto de Chernihiv receberá dinheiro por ter painéis solares no telhado, mais do que pagou por eletricidade em toda a vida. E ela guardará esse dinheiro para presentes para os netos. Hospitais serão como na Alemanha e até melhores, pois os melhores médicos do mundo virão nos estudar. Porque nossos médicos que passaram pela guerra sabem o que ninguém no mundo sabe. E haverá um novo hospital oncológico em Kiev. E o câncer será tratado lá como em nenhum outro lugar. E virão dos Estados Unidos da Suíça para nós e não nós para eles. Ouçam-me. E as escolas de seus netos serão as melhores da Europa. E os professores serão respeitados, como eram antes. E o salário deles será tal que os meninos quererão ir para a pedagogia e as meninas quererão ser professoras. E nas escolas haverá novamente disciplina, respeito, amor e cantarão o hino. E não apenas cantarão, mas com coração. Seus netos que hoje estão em evacuação, escrevendo ditados em língua estrangeira, virão para nossas escolas e serão felizes lá, agora sobre nossa terra. Nossa terra se tornará o celeiro do mundo. Não digo isso por acaso, pois vi, nossos campos produzirão como nunca produziram, e teremos um tipo especial de trigo que será desenvolvido por um jovem agrônomo de Carcóvia. E esse trigo crescerá onde outro não cresce, e dele farão pão que cheira como pão puro, vivo e divino cheirava na minha infância na aldeia. E esse pão será levado para a África, para a Ásia e salvará os famintos. E nossa terra se tornará não apenas um país, mas uma bênção para o mundo. E ainda direi sobre uma coisa estranha. Lembrem-se da minha palavra. Chegará um tempo em que os americanos virão para nossa terra, não para nos ensinar, mas para aprender. Eles se maravilharão com nossas aldeias, nossas igrejas, nossa bordadura, nosso boste, nosso povo hospitaleiro e escreverão livros sobre o milagre da nossa terra. E todos no mundo quererão ter amigos nossos e ser como nós, porque resistimos, porque não nos quebramos, porque permanecemos nós mesmos. E agora, minhas crianças, sobre uma coisa silenciosa, sobre seu jardim, sobre seu pomar. Sim, sobre seu pomar ao lado da casa. Sei que para muitos de vocês as mãos já não são as mesmas. As costas doem, os joelhos rangem. E vocês dizem, o que eu plantarei lá? Para quem serve? Os filhos na cidade compram tudo. E eu lhes digo, plantem. Todo ano plantem pelo menos uma cerejeira, pelo menos um arbusto de viburno. Pois debaixo dessa cerejeira um dia seu bisneto brincará, e debaixo desse viburno sua bisneta tirará fotos em uma camisa bordada. E eles dirão, foi nosso avô que plantou ou nossa avó, e seu nome ressoará em seus lábios por mais 100 anos. O que é um jardim de nossa terra? Não são apenas árvores, é memória, é herança. É a nossa terra que vocês transmitem com suas próprias mãos. Agora ouçam mais um sinal. Haverá uma noite na primavera em que vocês verão um céu especial, como nunca viram. Por todo o céu se espalharão estrelas, como um caminho, brancas, claras, sem piscar. E esse caminho se estenderá do oeste para o leste, como se alguém no céu tivesse bordado uma camisa. E as pessoas nas aldeias sairão
e olharão e entenderão. Esta é a nossa terra. O céu mostra como é nosso país. E ninguém terá medo, apenas se alegrará em silêncio. E em todas as aldeias, em todas as cidades, de Uzorod a Carcóvia, naquela noite acenderão velas nas janelas em silêncio, sem palavras, porque todos entenderão. E agora minha última palavra. Estou cansado, minhas crianças, já sou velho e minha voz está falhando. Mas direi mais uma coisa e as liberarei. É isso que lhes pede este velho monge da rocha de Athos. Quando a vitória chegar, não se esqueçam dos pobres, não se esqueçam dos órfãos, não se esqueçam das viúvas, não se esqueçam daqueles que perderam a razão de tanta dor, porque o diabo ama mais os vencedores quando eles esquecem o preço da vitória. E vocês não se esqueçam que em sua mesa sempre haja um prato a mais para um hóspede desconhecido, que em sua vela sempre queime mais uma chama pelos caídos, que em sua oração sempre haja uma palavra pelos inimigos, pois só então e somente então sua vitória será eterna. E ainda sobre aquele grande dia, sobre o dia da vitória. Já lhes disse, haverá uma manhã com orvalho, haverá um sino na aldeia vizinha, haverá uma xícara de chá no quintal, mas eis o que mais eu vi e não disse. Naquele mesmo dia, ao meio-dia, em toda a nossa terra, de Uzorod a Carcóvia, de Chernihiv a Ismael, simultaneamente todos os sinos tocarão, todas as igrejas, todos os templos, todas as capelas. E esse sino será ouvido até nos céus. Não estou brincando. Os cosmonautas que orbitam a Terra, eles também ouvirão e dirão: de onde vem isso? E lhes responderão: é a nossa terra cantando a vitória. E então o mundo inteiro parará por um minuto e ficará em silêncio, pois entenderá que algo grande aconteceu. Maior que todas as notícias, maior que todas as políticas, um povo que poucos conheciam, tornou-se um povo que todos conhecem, e conhecem não por ter perdido, mas por ter resistido e vencido. E então, depois desse minuto, o mundo inteiro chorará. Haverá um choro comum, pois a vitória sobre o mal não é uma festa para um único país, é uma festa para todos, porque cada povo no fundo de sua alma quer ser tão forte quanto vocês. Toda mãe quer ver seu filho de volta, toda criança quer correr por um prado limpo sem medo, e a nossa terra mostrará a todos que isso é possível. Lembrem-se desta hora, quando os sinos tocarem em todo o país. Olhem para o relógio, será o momento mais importante de suas vidas. E se vocês viverem para vê-lo, e eu lhes digo que viverão se mantiverem a fé, então vocês serão as pessoas mais felizes da terra. E agora, minhas crianças, o último e é tudo. Não as prenderei por muito tempo. Lembrem-se, o velho monge de Athos não lhes mentiu em uma única palavra. Tenho 78 anos. Vi muito, orei muito, chorei muito. Já tenho um pé lá e outro aqui. Desses 2 pés lhes digo a verdade. Aquela verdade que tanto de lá quanto de cá é vista da mesma forma. A nossa terra vencerá, a nossa terra renascerá, a nossa terra brilhará. E você que me ouve agora, você verá isso. Vão dormir em paz. Esta noite orem pelos filhos na frente, acendam uma vela, façam o sinal da cruz sobre seus filhos e netos, mesmo que à distância. Beijem a imagem sagrada no canto e digam a si mesmos: o homem de fé disse, acontecerá e acontecerá. E quando alguém lhes perguntar, como vocês sabem que acontecerá? Digam, foi transmitido de Athos, o velho monge transmitiu. E não expliquem mais nada, eles entenderão. A bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, até o fim dos tempos. Amém, amém, amém.